Boa noite! Muito boa noite a você, profissional que trabalha com estética, que acompanha a gente no nosso Estética Pocket, no nosso canal do YouTube, aqui do Congresso Estética. Muito feliz por mais uma noite de encontro, nesses encontros mensais que nós estamos fazendo sempre nas últimas quartas-feiras do mês. E a gente chama esse nosso evento de Estética Pocket, onde a gente traz um convidado ilustre para falar sobre um tema atual, sobre um tema que seja de grande utilidade e repercussão na nossa área da estética, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, representando o profissional de estética e também como curadora do nosso Congresso Estética. Quero confirmar com vocês, a princípio, tudo certo para os dias 29, 30, 31 de julho e 1º de agosto, nosso congresso confirmado, a não ser que aconteça alguma alteração governamental que nos impeça de realizarmos nesse dia e sempre salvaguardando todos os aspectos de biossegurança, que é a nossa marca, que é a minha marca como profissional de estética e a marca do São Paulo Expo e a todo o grupo da GL Events. Eu estou feliz porque a gente está fazendo de tudo para realizar o nosso congresso, e eu quero adiantar para vocês que nós já temos 3 grandes convidados internacionais, um do Chile, que vai falar sobre, um dos grandes especialistas em microbiota cutâneo. Temos a Ana Silveira, o Manuel von Boté, que é do Chile, a Ana Silveira, que é uma das grandes profissionais na área de taping, e temos também o Doug, que é dos Estados Unidos, que estamos trazendo para o nosso evento também. Ele vai estar falando de uma tecnologia inovadora que ainda é um segredo e que eu não posso revelar. Estamos aqui negociando um grande profissional da área também, que trabalha com técnicas que a gente conhece muito, mas também é segredo, eu não posso revelar, mas eu quero confirmar com vocês nossos 4 grandes simpósios e já totalmente confirmados, que é o Cicatriz, com a Mariana Negrão, que é a curadora responsável por esse evento, para a hipocirurgia plástica com a nossa querida Vilma Natividade, Tricologia, Fabiana Padovez, e Cosmética Verde Sustentabilidade, com Maria Rita Lemos de Resende, maravilhosa, curadora e responsável também, diretora da Associação Brasileira de Cosmetologia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que a mim me encanta, e é um tema que é muito rico de informações, embora ele não seja uma novidade no campo das terapias, das terapêuticas, dos cuidados com a saúde, mas ele é novo sim no campo da estética. E eu não poderia deixar de trazer um querido parceiro do nosso Estética de tantos anos, né? Um grande conhecedor de inúmeros temas e de inúmeras temáticas na eletroterapia, na cosmetologia, e eu quero agora pedir que ele entre na nossa sala, o nosso querido Fábio Borges, vem aqui, entra na nossa sala maravilhosa, bem-vindo, vamos abrir aqui as câmeras e os microfones, o microfone, para que você fale tudo sobre ozonoterapia. Vamos lá. Fábio, querido, Olá! E lindo, aí? muito boa noite. Muito obrigada Ah, pela sua presença e o aceite de estar com o nosso Estética Pocket. eu que agradeço. Que bom fazer parte também aí dessa jogada bacana de divulgar conhecimento, né? Ainda bem, opa, Exatamente. eu sou pocket também, estou aí. Exatamente, mas você é um pocket de tamanha magnitude, é assim, uma honra tê-lo com a gente. Eu fico muito feliz de contar com profissionais de ponta e da estirpe do seu naipe, né? O quanto você pesquisa, o quanto você aporta conhecimento para a nossa área, e eu sempre digo que um profissional que trabalha com a estética, ele tem que sempre fazer pontes, e pontes muito abrangentes com todas as áreas do conhecimento. E você, como profissional da área de fisioterapia, eu sempre sou muito grata a essa área, como grata ao biomédico, ao enfermeiro, ao nutricionista, ao professor de educação física, ao esteticista, e inúmeras áreas
que trabalham convergindo para que a gente possa ter as melhores práticas, para que o cliente seja a estrela da nossa clínica. E é sempre nos eventos, nos congressos, nos simpósios, nos seminários, a discussão sempre é de que forma que a gente pode levar resultados e as melhores práticas, as boas práticas na área da estética para o nosso cliente. Quero te convidar para que você se apresente. Nós temos muitos jovens que nos acompanham, jovens que acabaram de adentrar, não só nos cursos técnicos, no tecnólogo, nos cursos de bacharel, e que precisam conhecer todas essas práticas e saber exatamente aonde ele pode, em que momento ele pode atuar na ozonioterapia. Eu quero primeiro que você se apresente para o nosso público. Que bom. Em primeiro lugar, eu me agradeço por, mais uma vez, poder fazer parte do Pocket. Como você falou, né? Divulgar conhecimento é muito bom, e você citou várias áreas, e a frase é única, né? Juntos somos mais fortes. Tem espaço para todo mundo, né? Fisioterapeuta, para o tecnólogo, para o jovem que está começando, tem espaço para todo mundo para poder fazer alguma coisa em prol da estética. Eu sou fisioterapeuta formado, eu sou formado há quanto tempo? 25, acho que é 25 anos, 25 por aí, 23, 24 anos, enfim, formado há um tempinho, né? E aí eu labuto muito na área da helioterapia, é o meu forte, eu sou conhecido como alguém da helioterapia, isso é bom, né? Você fica rotulado como uma coisa boa. E eu tenho 2 livros publicados na área da estética, um na área específica de dermatossomal, mas fala de estética, e outro de estética também. O de dermatossomal, graças a Jesus, virou um best-seller na área onde eu atuo, foi o 2º título, e aí vendeu pra caramba, vende até hoje. Hoje nós estamos preparando a 3ª edição. Talvez os jovens que você citou, que estejam aqui e se estão na faculdade, talvez tenham estudado pelo meu livro e nem sabe quem é a pessoa. E eu sempre conto uma história legal de uma vez uma aluna que na faculdade estudava pelo meu livro e achava que eu já era morto, porque para ela quem escreve livro já morreu. Aí até que uma colega chamou ela para ir no congresso para me ver. Vamos lá, o Fábio Borges vai palestrar. Mas o Fábio Borges já morreu. Não, morreu para palestrar. Foi muito legal que ela foi lá para me ver, né? Então eu estou aí. Uma estrada bem legal, a gente faz um trabalho bom, a gente tem parceiros bons como o Estética e outros congressos como o WIN e outros congressos que ajudam a gente a levar o nosso trabalho para as pessoas, né? E hoje a gente está aí labutando na área do ozônio, tentando dar uma cara bacana para o ozônio, né? Para os jovens que estão aí, talvez tenham uma visão boa do ozônio. Então, vamos bater um papinho sobre o ozônio, é o nosso motivo de hoje, né? Exatamente. E eu já vou começar, Fábio, muito obrigada pela sua apresentação, já introduzindo a primeira pergunta. Quais os caminhos que o ozônio pode trilhar na área da estética? É mais uma modinha ou veio para ficar, Fábio? Olha, eu comecei a estudar ozônio há mais de 1 ano, e eu me surpreendi com a qualidade do que é o recurso. A gente sabe que na estética tem muita modinha, né? Você, então, já viu muitas modinhas, né? Muitas. Coisas que surgiram, boom, daqui a pouco, cadê o boom? Virou um estalinho, boom, porque é modinha. E muito da modinha é aquela coisa que não se sustenta porque não tem uma base. O ozônio é diferente. O ozônio tem uma base muito sólida, uma base de comprovação científica muito grande, o que faz dele algo muito longe de uma modinha. É algo que veio para ficar. Eu estou olhando para o ozônio como um futuro bem legal, mas muito legal mesmo para quem quer trabalhar com estética. Se eu hoje tenho um ambulatório de estética, qualquer, eu só gosto de facial, tudo bem. Eu só gosto de corporal, beleza. Eu só gosto de terapia manual, beleza. Eu gosto de spa terapia, sem problema. Todos eles, Fátima, todos eles têm lugar para o ozônio de alguma forma. Então, para mim não é modinha, mas é claro, hoje é o boom. Amanhã pode não ser o boom, mas não será uma modinha. Um exemplo, a criolipólise. A criolipólise, ela tem uma base científica muito grande. Então, ela não é um recurso bobinho que inventaram e que não tem comprovação. Não, ela tem comprovação. Mas ela teve o boom dela na estética, onde as pessoas ganharam muito dinheiro. Hoje não ganham tanto dinheiro com ela, só que ela existe, está em vários ambulatórios, dando resultado, porque tem comprovação científica. Então, hoje eu vejo o ozônio com uma base sólida, dando a ele
uma carreira longínqua na estética. Quem viver, verá. Exatamente. Fábio, eu gostaria muito, sempre levando em conta que provavelmente a gente tem um público que já conhece os efeitos, já conhece um pouco o que é a ozonoterapia, mas eu gostaria que você fizesse um overview, uma breve história, inclusive fisiológica, do que é a ozonoterapia. O ozônio é um gás, então é uma Sim, terapia gasosa. Quem for trabalhar com ozônio vai trabalhar ele como se fosse um gás. Entretanto, o ozônio ele pode ser um recurso multifórmico, ou tenha multiformas. Hoje, a indústria de cosméticos abraçou o ozônio. Então, aquele gás, entre aspas, está dentro do cosmético, não em forma de gás que não há como. Então, sim. existem equipamentos que pegam o oxigênio medicinal, o mesmo oxigênio que está no hospital. Hoje tem pacientes com Covid. Nós vimos agora Manaus, que estava terrível, Sim. faltando oxigênio. Então, aquele oxigênio que estava faltando em Manaus é o que é utilizado para fazer o ozônio. Eu não posso fazer o ozônio com o ar ambiente, porque no ar ambiente eu tenho o nitrogênio, que se ele passar pelo equipamento de ozônio, ele pode produzir substâncias muito tóxicas para o nosso corpo. Então eu preciso só de oxigênio. Então o oxigênio entra no equipamento, esse equipamento lança uma descarga elétrica nesse oxigênio e a molécula diatômica do oxigênio, ou seja, tem dois átomos, não é o O2, então oxigênio Aham, e O2, sim. dois átomos de oxigênio. A corrente elétrica separa esses dois átomos e eles ficam soltos, separados. Quando ele encontra uma outra molécula diatômica, aquele separado se junta com a diatômica e forma uma O triatômica, três. que é O o ozônio. três. Uhum. Exatamente. Então, o ozônio ele se forma dentro do equipamento por meio da passagem do oxigênio medicinal e da descarga elétrica que quebra e faz esse processo que eu acabei de falar agora. E esse gás ele começou a ser estudado há muito tempo, há mais de 200 anos. Sim. E viram que uma das grandes propriedades do ozônio é a sua ação bactericida. O ozônio, ele por ser um O3, ou seja, 3 oxigênio, ele é um gás altamente oxidante, ele oxida muito. Uhum. O que é oxidar? Vamos pensar no ferro. Se eu deixar uma barra de ferro exposta no ar, um vergalhão de uma obra, se ele ficar exposto por muito tempo no ar, ele enferruja. É o Uhum. óxido de ferro. O efeito de oxidar é o que ocorre com o ferro quando está em contato com água, quando está em contato com o ar. Ele enferruja, óxido de ferro. Então, a oxidação ela ocorre no nosso corpo. A gente tem uma estrutura dentro da célula chamada mitocôndria, Sim. que é ela que metaboliza o oxigênio. Eu costumo dizer o Uhum. seguinte: a mitocôndria é a estrutura do nosso corpo que mais oxida, porque é ela que trabalha com o oxigênio. Então, nós temos no nosso corpo uma estrutura que está sempre oxidando. E aí eu falo o seguinte: Deus é perfeito. É. O nosso corpo é uma máquina perfeita. A gente precisa do oxigênio para sobreviver. A gente respira. Quando a gente respira, quando a gente inspira o oxigênio, ele vai para a célula. E lá na mitocôndria, ela processa esse oxigênio para produzir a energia que a gente precisa para tudo. Só que Exatamente. aí ela paga um preço. Ela oxida. É como um trabalhador numa mina de carvão. Imagine um trabalhador numa mina de carvão. Ele está sempre sujo ou sempre limpo? Está sempre Sempre sujo. sujo. Não tem jeito, a mitocôndria vai estar sempre oxidando. Só que, como Deus é perfeito, Deus criou na gente um mecanismo antioxidante, que é Sim. justamente para proteger a mitocôndria, coitadinha. A mitocôndria está lá, vem oxigênio, ela transforma energia, oxigênio, e ela paga um preço, ela oxida. E se a gente não tiver com o nosso sistema antioxidante em dia, a gente adquire várias doenças oxidantes. Então, a oxidação ela é um problema. O ozônio, quando ele entra, ele oxida. Só que o nosso corpo tem mecanismos antioxidantes. Por isso que a gente tem que tomar vitamina C, tem que suplementar, porque a gente tem que Sim. fortalecer o nosso sistema As antioxidante. próprias enzimas endógenas, né? As próprias Sim, enzimas, né? As catalases, sim, peroxidase, por aí sim. vai. Uhum. Isso é o nosso sistema antioxidante. Deus é perfeito. Exatamente. A Uhum. mitocôndria vai oxidar, mas nós temos as nossas enzimas para poder, a gente chama de equilíbrio redox. A Exato. mitocôndria causa oxidação, mas o nosso sistema antioxidante, as nossas enzimas, que você acabou de falar agora, dá uma balanceada. Oxida e antioxida. Oxida e antioxida, a gente vive Uhum. de uma boa. Só que, às Uhum. vezes, a gente se alimenta mal. A gente está estressado.
às vezes entra na clínica de manhã, trabalha o dia inteiro, não tem tempo de parar para almoçar, a pessoa come um sanduíche natural, e aí a clínica está cheia, aí o balancete não fecha, tem cliente, mas eu estou sem dinheiro, ele começa a ficar estressado, é problema na família, com o filho, e aí a gente entra no chamado estresse oxidativo. Exato. A gente produz muita oxidação e nossa enzima antioxidante não é capaz de suplementar. Não dá conta, né? Não dá conta. Pois não aí, dá tem que conta. suplementar. Tem que suplementar. E aí, quando a gente utiliza o ozônio é fantástico. O ozônio ele é bactericida, virucida, fungicida, por quê? Esses patógenos não têm sistema antioxidante. Olha que interessante. O que o nosso corpo tem de se defender com as enzimas que você citou, bactéria não tem, vírus não tem, e morre facilmente com o ozônio. O ozônio ele se caracterizou como um recurso altamente bactericida, porque bactérias e vírus não têm sistema antioxidante, então mata demais. Faria o nosso corpo. Se eu colocar ozônio, eu não vou oxidar o nosso corpo? Vai. Se você colocar ozônio demais, você faz mal. Sim. Lembra aquela história, a diferença entre o remédio e o veneno, né? É a quantidade, é a dose. Exatamente. Quando eu coloco uma quantidade certa de ozônio, eu causo um estresse oxidativo leve. O corpo entende que nós estamos oxidando, e é nessa hora que o nosso sistema antioxidante libera as enzimas antioxidantes que você citou. E aí você acelera esse processo, né? O próprio organismo, de forma fisiológica. Isso, eu vou startar ele, isso. Eu dou uma cutucada. Quando eu coloco ozônio no paciente, eu dou uma cutucada para o nosso sistema antioxidante acordar e produzir enzimas, liberar enzimas antioxidantes para combater aquele suposto estresse causado pelo ozônio. Então, o ozônio é maravilhoso. Só que, nossa, maravilhosa a sua explicação, maravilhosa, porque, inclusive, para mim, esclareceu muito mais, porque é uma dúvida que os profissionais, às vezes, a gente tem com relação a qual é a dose, qual é a medida e qual é a função, né, Fábio? Olha, a dose hoje, e quando eu falo em sala de aula, às vezes eu pego alunos que vieram de outros cursos, não falando mal de ninguém, porque cada um tem a sua expertise, a sua experiência, e eu tenho a minha. E eu sempre falo para o aluno, faça mais de um curso. Vai ouvir a opinião de vários profissionais para você poder formar um juiz e ter sua visão. E quando eu falo, assim, eu pauto muita coisa na literatura. Sim. E aí eu falo, aí tem um autor, uns autores cubanos de 2008, que eles falam que a dose máxima que alguém pode receber de ozônio é 6.000 microgramas. Deixa eu te explicar. A dose do ozônio ela é calculada pelo volume do gás que você está introduzindo e pela concentração. Então, volume, quantas seringas? E a concentração, que é o que você programou lá. Então, um exemplo. Se eu coloquei no meu aparelho 5 seringas de 60 ml, vai dar 300 ml. Então, botei 5 seringas de 60 ml, vai dar 300 ml, ok? Sim. 5 vezes 60, 300 ml. E eu coloquei de concentração 20 microgramas. Então, só para repetir, a dose é volume multiplicado por concentração. Então, eu coloquei 5 seringas de 60, ou seja, 5 seringas de 60 ml de ozônio, 300 ml, ok? E eu coloquei de concentração 20 ml de concentração de ozônio. Como a minha dose é volume por concentração, 300 multiplicado por 20, 6.000 microgramas. Então, se eu faço uma aplicação de uma insuflação retal, por exemplo, com 6.000 microgramas, eu estou de acordo com a literatura cubana de 2008. Entretanto, em 2012, outros autores mencionaram 7.500. Em 2010, outros autores mencionaram 10.000, e ela vem subindo. Eu tenho um trabalho de um soviético, um protocolo russo para gordura localizada, que na 10ª sessão ele chegou a colocar 30.000 microgramas. É um negócio assim, uau mesmo, porque mexeu até com o sistema antioxidante da cliente. Claro. Então, hoje, Fátima, a gente não tem ainda, ninguém pode cravar. Não tem um estudo que determina qual é o poder de oxidação, porque, na realidade, você provocar a oxidação e fazer com que o seu organismo reaja positivamente, de forma fisiológica, você não ultrapassar
aquilo que as nossas enzimas não podem dar conta de controlar essa oxidação, é isso? Correto, correto. Só que aí eu tenho que saber qual é o limite da pessoa. E só que é difícil, eu não sei. É individual isso. Individual. Digamos, você vem na minha clínica, e aí o que, que eu recomendo como professor e profissional? Se você não conhece o terreno biológico de quem você está tratando, porque chega uma cliente que ela está muito oxidada, estressada emocionalmente, não se alimenta corretamente, faz atividade física a ponto de ficar extenuada, enfim, ela está toda ferrada, vamos colocar assim. O terreno biológico dela talvez não esteja apto a receber uma dose muito grande de ozônio. Eu falo o seguinte, ó, na dúvida... Fábio, ela estaria apta a receber a técnica com essa oxidação toda endógena? Tá, estaria sim, só que aí Tá. a dose é baixa. Eu não posso chegar Entendi. com ela com uma dose alta. Então, hoje, quando eu pego a literatura para ler, e aí é muito claro, Fátima, os protocolos sempre envolvem doses baixas que vão subindo. Quase ninguém começa com uma dose alta de pancada. Tem um estudo que o indivíduo tratou disbiose. Disbiose é quando o intestino ele perde a capacidade de absorver os nutrientes, a pessoa evolui com doença. E ele começou com 10 microgramas, foi o protocolo dele. Eu achei 10 mil microgramas, eu achei muito, mas foi o protocolo do autor. Mas eu recomendo o seguinte: quando você não está muito por dentro do terreno biológico da cliente, começa com doses baixas e vai observando. Então, muitas vezes, as doses baixas ou produz uma resposta boa ou não acontece nada. Se não aconteceu nada, aí você vai aumentando. E se você preparou ela com uma dose baixa e viu que ela está melhorando, aí esse terreno biológico começa a ficar apto a você colocar uma dose maior. Então, Tá. eu falo, começa com doses baixas e vai aumentando, porque muitas vezes o terreno biológico não está apropriado para receber uma dose muito alta, e aí veneno e remédio, né? Veneno e E remédio. remédio. Fábio, posso também te interpelar uma outra questão? Eu acho que também valeria a pena, as suas explicações elas estão perfeitas. Agora, como profissional de estética, porque nós precisamos falar para este profissional, a real aplicabilidade nesses terrenos, com esse corpo, com este indivíduo, sob pena de que, será que o técnico, o tecnólogo, o bacharel, eles conseguem fazer essa leitura? Eu estou dando uma de advogado do diabo, tá? Eu estou te Sim. cutucando. Eu acabo de fazer um curso, eu posso aplicar aonde e como? O que me respalda para aplicar na área da estética? Queria muito saber isso e eu acho que seria muito louvável ter uma explicação que justificaria, até porque, às vezes, a gente fica muito atento a olhar um protocolo, às vezes ir para o YouTube buscar informações sem que a gente se aprofunde, estude os artigos científicos, veja os prós e os contras, vá investigar antes de começar uma aplicabilidade. Queria muito que você pontuasse a questão do profissional que trabalha com a estética e aonde ele aplique, o que ele aplique, como ele aplica a Beleza. ozonoterapia. Sim. Ótima pergunta. No meu curso, Fátima, eu aceito profissional de nível técnico. E aí, você, professor, mas você aceita? Sim, porque nas vias de administração do ozônio, eu tenho a técnica intradérmica, que é para colocar na pele. Perfeito. Estrias, rugas, flacidez, acne, eu vou colocar na pele. O tecnólogo ele tem uma postura diferente do técnico de nível médio. É diferente, o cara passou por uma faculdade, fez um TCC bacana, foi apresentado para ele muitos artigos, enfim. Então, a postura é diferente. Então, o tecnólogo ele já se sente mais confiante para poder injetar. Não tem problema com o tecnólogo, e assim, o pessoal, e detalhe assim, Fátima, uma curiosidade, a gente está num mercado bem competitivo, né? E o profissional de estética, ele quer estar ali, ele quer, pô, eu estou aí também. E assim, eu vejo a garra das meninas em querer aprender, em querer praticar, elas injetam e fazem muito bem, diga-se de passagem. E eu tenho a técnica hipodérmica, que é para colocar na celulite e na gordura. Então, todas essas são injetáveis. Mas eu tenho a técnica de insuflação retal, que não é invasiva, é intracavitária. E aí há uma polêmica muito grande em relação a isso, só que no mercado, a profissional de estética abraçou a insuflação retal. Tamanha segurança,
a facilidade e o benefício que a insuflação retal provê. Mas aí eu não teria invasão de sistema, Fábio? Eu invado o sistema injetando na pele, eu invado o sistema injetando na gordura, invado o sistema fazendo auricular, eu invado o sistema de qualquer maneira. Então, invadir o sistema não é o problema. O problema é como invadir e invadir com o quê? E aí a pessoa tem que ter formação para poder fazer ozônio. Você falou do YouTube. YouTube é uma loucura a pessoa ir para o YouTube, ver vídeo, comprar um aparelho e sair aplicando. São pessoas que não têm noção de nada. Mas se a pessoa faz um bom curso e é ensinado a ela toda a via de funcionamento. Então, no meu curso, as meninas fazem insuflação retal em sala de aula. E fazem. E é simples, é fácil, é discreto, ninguém fica exposto de nada, é muito tranquilo. E, Fátima, o benefício para a estética da insuflação retal é simplesmente fantástico. E na insuflação retal, a cliente vai ao banheiro e ela aplica a sonda nela. A profissional de estética só injeta o gás e não faz mais nada. Então, é totalmente seguro, viável. E aí, Fátima, o benefício para a saúde da cliente, não só estética, como a saúde como um todo, é valiosíssimo, mas muito valioso. Então, eu vejo as meninas, o tecnólogo fazendo muito isso. Claro, o pessoal de nível médio está fazendo retal também, de boa, porque é seguro. Eu faço, assim, claro, eu não obrigo, mas eu estimulo todo mundo a fazer insuflação retal para ver como é simples, fácil e tranquilo. Só que aí, mesmo assim, existe o profissional nível técnico que não quer injetar, não quer invadir o sistema, como você colocou. E aí prefere só o transcutâneo, que é o tópico. E aí eu apresento para ele uma série de possibilidades. Bag, se o nível técnico, o profissional e tem vários cirurgião plástico que tem uma profissional esteticista de nível técnico com ele, e faz muito bem o trabalho, ajuda muito. Ele fala, hoje, o profissional de estética que está trabalhando com ozônio está salvando a pele de muitos cirurgião plástico. Porque muitos casos de necrose, muitos casos de decência cirúrgica, ponto que abre, ponto que infecciona, e aí uma simples bag, Fátima, um saco plástico, envolvendo a região, o profissional colocar ozônio dentro de um saco plástico. Aí você lembra do pump para glúteo? Sim. A gente está usando o pump com uma ventosa. Aí eu tenho aqui no Rio uma colega que pegou uma cliente com abriu a sutura no seio da cliente, uma pós-cirurgia plástica, se esse cara botou silicone demais. E aí eu emprestei para ela uma bag de bata, que pega embaixo e pega em cima, para poder ficar aqui. Só que ela não gostou, o que ela fez? Pô, Fábio, eu vou usar um pump. Colocou um pump de mama na mama dela, fechou com os esparadrapo, injetou ozônio dentro, tampou com os esparadrapo e fechou a cicatriz dela. E ela orientou que ela usasse o óleo ozonizado em casa. Então, o óleo ozonizado é fantástico. Hoje as pessoas estão fazendo massagem modeladora com óleo ozonizado, tratamento de acne com óleo ozonizado pós-microagulhamento. O óleo ozonizado, ele não tem ozônio, mas ele tem peróxido, que é um subproduto da ação do ozônio com a estrutura lipídica do óleo. E aí o efeito é o mesmo. Exato. Então, pegue óleo, ventosa. Hoje a gente está utilizando a ventosa pump, que é utilizado na flacidez da pele do glúteo, com ozônio. Faz a ventosa, faz o pump, mas com ozônio. Entendi. E a cosmetologia, você que entende muito mais de cosmético que eu, sabe o poder de um cosmético. Sim. E hoje as empresas investiram no cosmético ozonizado, que o cosmético ozonizado é os ativos cosméticos com uma parte de óleo ozonizado. Exatamente. Então, quando a pessoa aplica um cosmético, ela está usufruindo dos ativos do cosmético, que são vários, mais o óleo ozonizado que foi adicionado. Então, tem muita coisa para um profissional que não quer invadir, utilizar ozonioterapia. Tem muita coisa. Fabio, vamos supor, vou passar um pouquinho por algumas técnicas, vamos supor no envelhecimento ou na prevenção do envelhecimento. Como o ozônio interferiria nessa questão fisiológica? Você tem algum estudo, algum trabalho nesse sentido? Tem. Isso é muito claro. Então, deixa eu voltar a falar um pouco do estresse oxidativo. Fátima, hoje a gente está na época da pandemia. Sim. Então, você deve ter ouvido notícia, muita gente jovem, morrendo de Covid. Pô, mas o cara era jovem, o cara era forte. Pô, mas por que ele morreu? Morreu. Sabe por quê, Fátima? Estresse oxidativo. Hoje, depois que você começa a estudar, você começa a ver muita gente
sofrendo com estresse oxidativo, que é quando o corpo produz muita oxidação, mas o sistema antioxidante Não está dá em baixa. conta. Uhum. Eu tenho 54 anos, eu me considero uma pessoa de saúde, a minha saúde é boa. Sim. Eu me cuido, eu faço atividade física, eu suplemento, eu me alimento bem, eu preciso dormir um Dorme pouco. bem, dorme Não, bem. não durmo nada, não durmo nada, Não, não durmo, eu tenho que dormir mesmo. Não, eu fui até essa semana, no endocrinologista para ver como é que está a minha questão hormonal, testosterona, porque assim, falei, bicho, eu não consigo dormir bem. Só que ele falou, Fábio, aí ele me conhece há muito tempo, falou, Fábio, você tem um histórico aqui, preparando aula à noite, e eu sou militar, então eu já durmo mal desde os 18 anos mesmo, então, enfim, mas a minha saúde é boa. Eu tive não me Covid, diga. sim, tive Covid. Sequela. Eu tive febre normal, mas sequela. Perda do olfato e da audição. Não, olfato e Do paladar. olfato e paladar são os quimiorreceptores, né? Eu estava Isso, dando olfato uma e aula paladar. ontem sobre quimiorreceptora. Isso. E aí, Fátima, eu fiz muito ozônio auricular. Em 10 dias, Fátima, eu Voltou. recuperei, voltou tudo. Em 10 dias eu estava correndo, já estava correndo, fazendo atividade física. Tirei de letra, porque eu me cuido. Então, muita gente que não se cuida está com estresse oxidativo aumentado. Então, eu falo muito para o meu aluno, olha, conversa com a sua cliente, vê como é que é a vida dela, você sabe disso, né? Tem a cliente Sim. estressada, de uma hora para outra a celulite aumentou, e a literatura é muito clara. Tecido celulítico está ligado a estresse oxidativo. Olha que Sim, interessante. aumento de cortisol também, né? Sim, um trabalho publicado em 2020. O cara pegou vários cadáveres de mulheres, tirou um pedaço da pele, colocou no microscópio eletrônico e verificou processo fibrótico da celulite, tecido celulítico ligado a estresse oxidativo aumentado. Olha que interessante. Então, o Muito. estresse oxidativo ele está em tudo quanto é lugar. A gente hoje vive uma pandemia de estresse oxidativo. Sim, Eu suplemento bastante, você suplementa também, porque você é uma mulher inteligente. exatamente. Então, hoje eu falo assim, ó, suplemente o seu pai, suplemente a sua mãe. A doença de envelhecimento, o envelhecimento, pele e sistemas está ligado a estresse oxidativo. Sim. Quando você minimiza o estresse oxidativo, você minimiza, retarda a evolução do envelhecimento. Eu falo pele e sistema. Então, fazer ozonioterapia, a insuflação retal que eu falei, minimiza muito o estresse oxidativo. Isso previne envelhecimento. Não é só da pele, não, do corpo Em inteiro. tudo. Em tudo, em tudo. Então, primeira coisa, ozônio sistêmico para melhorar, diminuir o estresse oxidativo e melhorar a saúde da cliente. E aí, não dá para entrar muito na fisiologia aqui, falar de Claro, NRF2, claro. enfim. Mas ozônio minimiza o estresse oxidativo, já retarda o envelhecimento, fala, ó, Alzheimer, Parkinson, faça ozônio no pai e na mãe de vocês. Faça ozônio. Outra coisa, quando eu enfio a agulha, eu já lesiono e inflamo a pele com a agulhada. A Exato. gente, hoje, muita gente que dá estética, e aí o tecnólogo está tirando onda. Por quê? O legado da Carbox. Ele já usa gás e agulha há um tempo. Já Ontem. faz Carbox. Quando ele vai com a agulhinha e o ozônio, ele tira onda. Por quê? Quando eu enfio a agulha, eu já inflamo essa pele, já vou produzir colágeno. Quando eu descolo ela com ozônio, eu jogo a química do ozônio e na literatura é muito claro. O ozônio aumenta a ação de fibroblastos e potencializa a produção de colágeno. Então, eu tenho a inflamação da agulhada, a inflamação do descolamento pelo ozônio e a química do ozônio acionando o fibroblasto a produzir colágeno. Então, eu posso tratar a ruga localmente com ozônio local e sistemicamente com ozônio sistêmico. Aí, a insuflação retal é o que mais se faz e é o que mais traz benefício para a cliente. Então, Tá. rejuvenescimento, ozônio, e a resposta é fantástica. Tá. E em gordura localizada, por exemplo, abdominal. Gordura localizada. Fátima, é fantástico. O ozônio, ele tem uma relação muito particular com a gordura. A gordura é da onde? Do corpo. Só que tem uma área valiosíssima que o ozônio atua, é na membrana celular. Então, Sim. eu vou tentar explicar para você de forma bem didática. O nosso corpo tem um sistema antioxidante. Sim. Quando a gente injeta um ozônio numa insuflação retal, ele corre o corpo, ele causa um estresse oxidativo leve, e o corpo prontamente aciona as enzimas antioxidantes, e aí equilibra tudo, é o equilíbrio redox, é assim que o ozônio funciona. Só que se eu colocar ozônio demais, o sistema antioxidante não consegue
combater ele. E aí o que acontece? Quando eu injeto o ozônio localmente na gordura, eu saturo aquele local de ozônio. Tá. Aquele local ali vai causar um estresse oxidativo grande e ele vai oxidar a membrana celular. E aí que entra o grande lance. Na membrana celular de qualquer célula, eu vou falar do adipócito, que é o que você perguntou. Sim, Eu tenho uma bicamada lipídica, você sabe muito bem disso. exatamente. A parte de fora da cabecinha é a parte hidrofóbica. Perdão, a parte hidrofílica, essa aqui, é que se relaciona com a água. Relaciona com a água dentro e fora da célula. Mas a parte do meio é hidrofóbica, ela não se relaciona com a água. Por quê? Não pode passar nada na membrana, senão a Exatamente. célula ia perder a integridade. Então, eu tenho Exatamente. a parte de fora ou a parte de dentro é a hidrofílica, relaciona com a água, mas a parte do meio não, ela é hidrofóbica, senão ia passar tudo ali, a célula ia morrer. Mas Sim. quando eu faço o ozônio oxida essa parte do meio, a bicamada lipídica, Tá. as hastes carbônicas, e essa parte que é hidrofóbica, ela passa a ser hidrofílica. E aí, Ah, Fátima, a água começa a passar a perda de fluido de dentro da célula que passa pela membrana e é expurgada. Isso atinge as organelas e o adipócito sofre a ponto de morrer. Então, a entendi. oxidação da parede celular, a oxidação da membrana celular, da parte do meio, da parte que é hidrofóbica, ela vira hidrofílica e agora eu tenho uma relação entre a parte de dentro e a parte de fora da célula. E isso Entendi. causa uma perda da integridade e o adipócito Então, morre. é mais na membrana celular do Mas a que membrana atingir triglicérides, por exemplo, não, ou na frear a membrana celular. fosfodiesterase. Não. É na membrana celular. Porque se Entendi. eu danifico, eu oxido a membrana e danifico a estrutura da membrana, o adipócito morre. Ele tem que Claro. ter a membrana dele íntegra. E a literatura fala de perda de fluido de dentro da célula. Isso causa uma instabilidade até lesionar a membrana celular dentro do adipócito. E isso leva ele à morte. Então, só que isso quando eu injeto localmente. Se eu Tá. fizer uma injeção local, o sistema antioxidante do próprio adipócito, ele combate isso, ele fica livre. Mas quando eu injeto o ozônio direto na célula, a quantidade de ozônio é muito grande e o sistema antioxidante do adipócito não consegue combater essa oxidação local e eu tenho dano na parede Entendi. lipídica do adipócito. Essa é a ideia. Então, como é que o ozônio age na gordura? Ele oxida a estrutura lipídica da membrana do adipócito e faz com que ele perda a sua integridade e o adipócito morre simples assim. E aí, deixa eu Entendi. contar É uma uma coisa. apoptose, né? Uma apoptose. Não. A literatura fala que não há apoptose, Não é há apoptose. lesão na membrana. E deixa eu contar uma história para você, uma história boa. A gente do Brasil, tem muita gente, né, que tem complexo de vira-latas. Eu não tenho. Eu sei muito do meu potencial e do meu valor. E eu que viajo fora, eu falo, Fátima, a nossa estética, desculpe o termo, É é foda. maravilhosa. Você fala maravilhoso, eu falo foda aqui, eu sou da favela. Então, então assim, a nossa estética é sinistra de Porreta. boa. É. Pronto, educado é outro esquema. Então, assim, aí nós fizemos um trabalho de pesquisa, Fátima, fantástico. Olha só. Pode falar o nome de empresa aqui? Tem problema? Não. Sim, Tudo a Tony bem. Derme. Isso, a Tony Derme nos procurou para a gente poder fazer uma pesquisa com o aparelho de ozônio deles. E foi uma pesquisa multicêntrica. Parte dela foi feita aqui no Rio, comigo e com o professor Rodrigo Jarrara. E Sim. parte foi feita lá em Natal, com a Com professora a Patrícia Patrícia. Froz, com a Eneide e a equipe dela. E aí, aqui no Rio, nós fizemos na parte clínica, onde a gente verificou que injetar soro ozonizado na gordura diminui a gordura. Olha que legal. Até então, Uau. ninguém fala isso no mundo. As pessoas falam de soro ozonizado e intravenoso. Nós injetamos direto na gordura. E aí a técnica evoluiu para hidrolipoclasia com soro ozonizado. Olha que legal. Então as pessoas hoje ou injetam só o soro, ou injetam o soro e fazem ultrassom, ultracaptação depois. E aí Uhum. a Patrícia fez a parte histológica. E aí, o que aconteceu? Ela arrumou umas voluntárias, tirou um pedaço da gordura para análise histológica, fez ozonioterapia e tirou outro pedaço da gordura com a gordura tratada com ozônio. E aí, Fátima, o que eu falei para você é o que está na literatura, mas a gente comprovou Uau. histoquimicamente a lesão na membrana da adipose. E aí a Patrícia ficou Uau. empolgadíssima. Aí, Patrícia, me dá que eu vou amparar na literatura. Ela mandou para mim, coloquei tudo na literatura. Isso aqui acontece porque o autor falou, esse autor fala que é assim, porque... Então a gente comprovou que há
lise na membrana adipositária. A literatura fala de oxidação, a gente verificou que realmente acontece. E outra coisa que a literatura fala muito pouco, lipólise. A gente verificou que há lipólise também. Lipólise também. Então, assim, trabalho valiosíssimo, maravilhoso, feito por Vocês estão precisando de uma brasileiros. voluntária? Estão precisando de uma voluntária? Por que você está com gordura? Tá Não, não posso divulgar assim ao vivo, assim, em cores, né? Sempre. Então, Eu Fátima, pergunto, que mulher que não quer tirar alguma coisinha que está a mais? tem. E não é que tem. Tem mulher que não Opa! tem nada. Mas, assim, mas você é magra, você não tem cara de Ó, ser. faço um esforço para me manter, faço um certo esforço. Não, e assim, e a idade vai avançando, o metabolismo vai diminuindo, né, Fátima? Sim, não, e a cintura abdominal aumenta, né? Você sabe da questão do É, envelhecimento, o déficit de estrógeno. Então, enfim, é. tudo é uma bola de neve, não é E verdade? para a mulher, acho que é pior, né? A parte hormonal para a Muito, mulher é terrível, é muito, terrível. muito, muito. E dizem que tudo cai mesmo, exceto a gengiva, né? É a única que a gravidade não atua, porque a Ainda gengiva bem, né? cresce. Ainda bem, é. Então, para gordura é isso, e é o mesmo efeito para celulite. Para celulite não há um aumento da circulação sanguínea, que é valioso para a celulite. Então, Fátima, hoje há muito respaldo do ozônio na literatura para feições de estética. Sim. Acne, fantástico para acne, mas fantástico para acne. Como agiria na acne? Como agiria, Fábio? Qual o grande problema da acne? Bactéria. Sim. Se você for pensar no ozônio como um potente bactericida, ele E agora, mata. Fábio, eles estão chamando a acne de máquine, porque é por conta da máscara. Ah, sim, muita gente, Máquine. muita, Ou muita gente, mascarite sim, muita gente com acne, muita gente, porque com assim, máquine. abafa, sua, e aí, acne, muita gente com acne por conta da máscara, sim, e muito Exato, profissional de estética ganhando seu dinheirinho, tratando essa acne. Então, eu exato. posso, com a acne, eu posso injetar direto na acne, direto naquela pápula, direto. Incomoda? Incomoda. Aí você ajusta a concentração, assim. E eu posso passar, e aí uma coisa polêmica, óleo ozonizado. Mas, Fábio, quem tem acne, quem tem pele oleosa. Só que o óleo ozonizado não aumenta a acne, pelo contrário, diminui, porque a ação bactericida dele Você é vai muito. numa pápula e num nódulo também? No nódulo também, aqueles nódulos endurecidos, a Numa literatura fala. pústula ativa, numa Uma, pústula uma, por drenar? sim, uma pústula, porque assim, se tem pústula, tem bactéria. É altamente indicado. Então, as pessoas têm feito um trabalho minucioso de injetar em cada pústula. Então, tem gente que está preferindo injetar na pústula, aguardar a próxima sessão antes de espremer, antes de extrair a Primeiro, acne com sim. instrumentos, enfim, porque também tem as suas peculiaridades. Então, Fátima, hoje a gente, assim, você falou a primeira pergunta, né? Que caminho que o ozônio está trilhando? Olha, um caminho que vai longe. Eu sei que nós estamos no boom. O boom é agora. Está explodindo. E é bom porque divulga esse conhecimento. Então, muitos colegas divulgando conhecimento através de lives, como essa aqui, através de cursos, através de programa. Ótimo. Tudo é benéfico para o ozônio e para a Sim, estética. Mas vai chegar uma hora que isso vai diminuir. Mas mesmo diminuindo, o ozônio vai ficar. Porque a exatamente. literatura dá respaldo a ele para ficar. Simples assim. Exatamente. Assim como todas as técnicas, né? A gente está revendo, revisitando microcorrente, revisitando a ionoforese, Sim, revisitando o ultrassom, que não cai de uma. A criolipólise, a carboxiterapia, a ozonoterapia. O que eu acho só, como profissional de estética e também atuando, atendendo o cliente, a importância de você conhecer fisiologicamente toda a ação fisiológica de todas essas ferramentas maravilhosas que nós temos para atuar, fazer uma anamnese, fazer uma varredura na vida desse paciente, nas questões fisiológicas, para ver se é palpável, passível de aplicar e qual técnica aplicar. Uma pergunta que eu queria saber também: é possível você fazer as interlocuções, as interrelações com outras técnicas no mesmo dia, Fábio? Sim, sim. Pegando um gancho no que você falou anteriormente, né, conhecer a fisiologia. E aí é importante o seguinte: primeiro, literatura sobre ozônio na estética, falando de associações com recursos. Não há. Você não encontra nada falando, vou associar ozônio com criolipólise, ozônio com radiofrequência. Não, não há. Mas só que nós, brasileiros,
nós temos a postura da mistureba. A gente mistura mesmo. A gente fala da mistura. Vamos misturar esse negócio aí. Porque se não der ruim, vai dar bom. E a maioria das vezes dá bom o negócio. Então, só que eu recomendo o seguinte: conheça primeiro a fisiologia do aparelho. Como é que o aparelho age? Como é? Aqui vem um exemplo. Onda sonora. Então, eu tenho ultrassom, ultracavitação e onda de choque. São coisas que nós temos, são todas onda sonora. A onda sonora, ela não se propaga bem no ar atmosférico. O ozônio, a mistura ozônio que sai do aparelho, é chamada mistura ozônio-oxigênio. Na concentração máxima de 100%, na verdade, é só 5% de ozônio e 95% de oxigênio. Eu falei errado. Na concentração de 100 microgramas, é uma concentração alta que é só para usar em bag transcutâneo, não dá para injetar. Essa concentração é 5% de ozônio e 95% de oxigênio. O ozônio é tão poderoso que a quantidade que tem na mistura que sai do aparelho é mínima, mas ele é muito poderoso. Se eu coloco lá 10 microgramas, é muito pouco ozônio, mas muito pouco ozônio mesmo. Bom, não interessa. O pouco de ozônio é suficiente para causar efeito. Só que quando eu injeto muito mais oxigênio. Então, se eu vou fazer um tratamento de gordura localizada no abdômen, eu injeto ozônio e, em seguida, vou fazer onda sonora, é um procedimento errado, porque essa região vai estar cheia de oxigênio, a onda sonora vai parar no oxigênio. Então, tem coisas óbvias que não dá para você negociar. Quer fazer onda sonora? Faça a onda sonora antes e depois. E depois. Depois o ozônio. Então, tem coisinhas que você tem que saber, que você tem que entender. Por exemplo, criolipólise. Posso associar com criolipólise? Pode. Pode, deve. A gente que é brasileiro já está associando e é fantástico, é muito bom. As pessoas, ao invés de colocar a Carbox, que já era uma associação consagrada, muita gente associa a Carbox, antes, depois, não importa, estão colocando ozônio. E aí, colocando ozônio, pode ser antes? Pode. Pode ser depois? Pode, não há regra. Não há nenhum estudo dizendo qual é a sequência. Primeiro ozônio e depois crio, ou primeiro crio e depois ozônio. Não há. As pessoas estão colocando, algumas colocam até antes e depois, como se fosse Carbox, e a resposta é fantástica, totalmente seguro, não tem um relato de nenhum problema de associação com ozônio com criolipólise. Então, algumas coisas estão no escuro, mas outras coisas é bem palpável, como eu falei, da onda sonora. Quer ver uma coisa que eu recomendo muita atenção é com intradermo. Então, as pessoas... Fábio, eu fiz a intradermo. Tanto faz, caneta pressurizada ou com agulha. Um biomédico injetou lá um produto. Eu posso injetar ozônio depois? É a pergunta que muita gente faz. Eu falo assim, não injeta. Por quê? O ozônio, ele é químico. Se eu coloco ozônio numa região que tem uma substância qualquer, esse ozônio vai reagir quimicamente, ele pode gerar uma outra substância que você não sabe o que é, que pode fazer mal à sua cliente. E até então, perder a função do... Exatamente. Às vezes do ativo, você oxida, ele perde a função dele. Então, é tudo química e não dá. Então, assim, teve uma aluna minha que não foi com ela, mas foi com uma amiga dela. Ela aplicou desoxicolato para degradar a gordura, uma substância que degrada a gordura. Em seguida, aplicou o ozônio. A cliente evoluiu, Fátima, com um hematoma. Nossa. Preto. Um hematoma, uma equimose, parecia necrose. E aí ela ficou desesperada, a menina, e aí a colega mandou para mim, o que é, Fábio? Olha, não tem a menor ideia, parece uma necrose. Eu perguntei, mas por que ela foi jogar ozônio em cima do desóxido? Estava testando, então as pessoas têm que ter prudência. Simples assim. Sim. E aí a cliente viajou e ela ficou desesperada, querendo, sem saber, vai evoluir, vai necrosar. E aí até que a cliente foi no médico durante a viagem e o médico falou que não era necrose, que era apenas um hematoma, que podia ficar tranquilo e evoluiu bem. Mas, Fátima, foi um negócio assim que eu fiquei assustado. Não testar sem conhecer, né? Sim, assim, o básico, né? O ozônio é químico. Ele vai causar reação química. Com uma outra química, tudo pode acontecer, como não pode acontecer nada, mas é melhor não arriscar. Então, na intradermo, faz a intradermo hoje, espera a ação dela agir, aí você entra com ozônio. Então, você faz ozônio hoje, e sei lá, 2, 3 dias depois faz a intradermo, enfim. Tem aqui, deixa eu ver aqui, Fábio, parece que está rolando aqui uma pergunta para você.
A Fátima Souza pergunta, nós já estamos quase caminhando para o nosso final, mas tem aqui uma pergunta de uma nossa ouvinte. Pessoas com psoríase, é recomendável a ozonoterapia? Altamente recomendado. E aí, tem trabalhos publicados assim com óleo ozonizado. Aí, lembra da esteticista de nível médio que não gosta de injetar? Óleo ozonizado, banho, a hidroozonioterapia é fantástica. Então, tem um trabalho muito legal. Quando eu falo da parte de ozônio anti-inflamatório, a psoríase tem uma placa inflamatória na pele. Aí mostra um trabalho muito legal, até com análise histológica. Usou só óleo ozonizado e hidroozonioterapia, banho. Sim. Só isso. Só isso. E curou, assim. Resolveu a pele, o cara ficou limpa, Claro. deixou nada. Então, assim, para a ozonioterapia, para a psoríase, é altamente indicado. Agora, psoríase tem estresse oxidativo aumentado. É bom fazer uma insuflação retal também. Exatamente. Fábio, estamos caminhando para o nosso final. Passa Eu rápido, quero né? muito, primeiro, te agradecer imensamente, porque primeiro a sua gentileza, o seu carinho, Estamos aí, precisou, e a sua disponibilidade. Eu acho que é próprio, nós estamos assim naquele momento de reparar, de recuperar a questão humanitária, a questão de compartilhamento. Eu falava ontem com os alunos que a gente não pode abraçar, né? Mas a gente pode, através dos olhos, através da fala, através da oratória e daquilo que sai do coração, eu acho que você entregou e abriu uma grande possibilidade de uma busca mais profunda por um conhecimento. Então, assim, eu tenho um prazer muito grande de te ouvir sempre, porque você me inspira, porque a busca pelo conhecimento ela é infinita, né? Ela não deve terminar. E eu sempre digo que, às vezes, o menos é mais, e digo também que, quando ela é mais, ela tem que estar pautada em estruturas, em alicerces científicos, para que a gente possa obter os resultados. Eu quero muito te agradecer, eu quero que você deixe, exatamente, eu quero que você deixe agora a sua mensagem final para a gente. Que olha, lindo! Foi um prazer grande estar aqui. Assim, é bom falar de conhecimento, é bom falar de estética, e ainda mais com você, que é uma pessoa que tem história, né? Quem tem história tem que ser referenciado como alguém de história. Assim, a gente não pode deixar as pessoas com história sem a reverência devida, e você é uma pessoa que tem representatividade, faz um ótimo trabalho no Estética. Quem não conhece a Maria de Fátima, né? Quem não conhece? Então, assim, é um prazer grande. E eu que agradeço por ter dado a oportunidade de chegar aqui, mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco do meu conhecimento para as pessoas que estiveram aqui. E é a nossa missão nessa época de pandemia. Eu lembro que você me convidou há algum tempo, na época da pandemia, mas eu estava assim, eu estava recluso, eu estava estudando ozônio, sabia? Então, assim, eu recebi muitos convites. Eu peço desculpa aqui para as pessoas que eu não atendi, porque assim, eu preferi ficar recluso estudando. Então, agora chegou a hora da gente poder aparecer e mostrar o trabalho que a gente ficou trabalhando na pandemia. Então, faz parte da nossa vida, enfim. Então, mais uma vez, agradeço você por ter dado a oportunidade de eu estar aqui. E outras virão, é só chamar que a gente, E aí, o Fábio dá cursos maravilhosos, eu acho que vocês acompanhem ele lá no @Fábio Borges 2000 no Instagram. É um querido, eu acho que a gente tem que reverenciar os nossos pares, a gente está no momento de somar e não dividir, e quanto mais vocês puderem acompanhar profissionais que entregam conhecimento, que pontua artigo científico, que fala de estudo científico com a Patrícia Frois, vocês fazem trabalho lindo juntos, pode ser parceirona, pode ser parceirona. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de fazer parte do hall de amigos de vocês e aprender muito. Eu tenho humildade de saber das minhas limitações como profissional de estética, mas a busca incessante pelo conhecimento é que nos move. Eu sou muito grata, sinta-se abraçado, continue na sua empreitada. Você é um querido por todos nós, Fábio. Muito obrigada, viu, lindo? Eu que agradeço. Precisou, é só chamar, tá bom? Lindo. Estética, 29, 30 e 31 de julho e 1º de agosto. Fábio Borges com a gente. Vai acontecer. Tá bom? Oremos por esse congresso, hein? Vai acontecer. Quiser, Estética Pocket, sempre na última quarta-feira do mês. Tá bom, gente? Esperamos vocês, Fábio. Minha gratidão para você. Eu que agradeço. Beijo. Fica com Deus. Beijo, tchau, tchau.